a parábola do bom samaritano. Essa parábola está inserida na Sefira Tiferet, que é a número 6 da árvore ciferótica. A parábola do bom samaritano é uma história contada por Jesus Cristo, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo do 25 ao 37. A parábola começa com um doutor da lei perguntando a Jesus o que ele deveria fazer, no caso do doutor da lei, para herdar a vida eterna. Jesus respondeu com uma pergunta: o que está escrito no livro da lei, como tu lês? O doutor falou o seguinte: o doutor da lei respondeu citando o mandamento de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, fazeste isso e viverás. No entanto, o doutor da lei ainda questionou: quem é meu próximo? Foi então que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Um homem viajando de Jerusalém para Jericó foi atacado por ladrões e deixado à beira da estrada. Um sacerdote e um levita passaram por ele e não fizeram nada para ajudá-lo. Mas um samaritano, que era desprezado pelos judeus por ser de outra nação e religião, viu o homem ferido e teve compaixão dele. Ele cuidou dos ferimentos, o levou para uma hospedaria e pagou pelos seus cuidados. Depois de contar a história, Jesus perguntou ao doutor da lei quem foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões. O doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu mesmo o mesmo. A parábola do bom samaritano ensina sobre o amor e a compaixão para com o próximo. Jesus mostra que o amor ao próximo não tem fronteira nem limites e que não importa quem seja o outro, o importante é ajudá-lo em suas necessidades. Além disso, a parábola nos alerta para não sermos como o sacerdote e o levita, que, mesmo conhecendo a lei, não fizeram nada para ajudar o homem ferido. Devemos estar sempre prontos para agir em prol dos outros, seguindo o exemplo do bom samaritano, que teve compaixão e agiu com amor. Ok? Essa é a parte final da parábola do bom samaritano. Gravando a 7ª parábola, número 7. A parábola se chama da candeia, a parábola da candeia, que está inserida na Sefira Netzah. A parábola da candeia é uma história contada por Jesus Cristo, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16 a 18, e também no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 21 a 25. Esta parábola não tem diferentes versões, mas é apresentada de forma semelhante em ambos os evangelhos. Na história, Jesus compara o reino dos céus a uma candeia. A candeia na época seria como se fosse uma lâmpada hoje, que é acesa e colocada em um lugar alto para que ilumine a todos que estão na casa. Ele diz que ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da cama ou em algum lugar escondido, mas sim em um lugar onde todos possam ver a luz. Jesus ensina que tudo que está escondido será revelado e que tudo que é conhecido será dado a conhecer. Ele exorta as pessoas a prestarem atenção no que ouvem e como ouvem, pois aqueles que usam bem o que ouvem receberão mais, mas aqueles que não usam bem o que ouvem terão até mesmo o que tem tomado deles. Repetindo, que ouve terão até mesmo o tem tomado deles. Essa parábola nos ensina sobre a importância da luz e da verdade.
Jesus é a luz do mundo e nos chamam para sermos também a luz para as pessoas que nos rodeiam, não escondendo a verdade, mas a expondo para que todos possam ver. Ele também nos exorta a sermos bons ouvintes e a usarmos bem o que ouvimos, pois isso pode afetar nossa capacidade de receber mais conhecimento e verdade. Em resumo, a parábola da candeia nos lembra da importância de sermos luz para o mundo e de expormos a verdade para que todos possam ver. Também nos desafia a sermos bons ouvintes e a usar bem o conhecimento que recebemos. Ok? Esta foi a parábola da candeia, é a número 7, Netzar. Vamos falar agora da parábola do servo vigilante, que é a parábola 8 de uma ordem, que está inserida na Sefira Rod, da árvore ciferótica. A parábola do servo vigilante é uma história contada por Jesus Cristo, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 48. Nessa parábola, Jesus fala sobre a importância da vigilância e da prontidão em relação à sua segunda vinda. A história começa com o mestre que está prestes a partir em uma longa viagem. Antes de partir, ele reúne seus servos e os instrui a permanecer vigilantes e prontos para a sua volta, que pode acontecer a qualquer momento. O mestre alerta que ele pode voltar no meio da noite ou de madrugada, e que os servos devem estar prontos para abrirem a porta assim que ele chegar. Ele também promete recompensas generosas para aqueles que forem encontrados prontos e vigilantes quando ele voltar. Após a partida, o mestre retorna de surpresa e encontra um dos seus servos negligente e despreparado. Esse servo não estava vigilante e não cumpriu as instruções do mestre. O mestre o repreende e castiga severamente por falta de sua prontidão. A moral da história é que devemos estar sempre vigilantes e prontos para a volta do Cristo, pois ela pode acontecer a qualquer momento. Devemos estar preparados para cumprir os seus mandamentos e fazer a sua vontade, para que possamos ser encontrados prontos quando ele voltar. Essa é a parábola do servo vigilante, é a número 8, ok? A parábola da figueira estéril é a 9ª parábola e ela está inserida na Sefira Iesod, que é a 9ª Sefira da árvore sefirótica. A parábola da figueira estéril é uma história contada por Jesus Cristo, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de 8 a 9. Nessa parábola, Jesus fala sobre a importância de produzir frutos em nossas vidas. A história começa com um proprietário de uma vinha que tem uma figueira em seu terreno. Ele vai até a figueira procurando por frutos, mas não encontra nenhum. Por 3 anos seguidos, ele volta até a figueira, mas ela continua estéril, sem produzir frutos. Então o proprietário decide cortar a figueira, mas o agricultor que cuida da vinha pede para que ele espere mais um ano e promete cuidar melhor da figueira, adubar a terra e dar a ela mais atenção. Se após um ano a figueira ainda não produzir frutos, ele mesmo concorda em cortá-la. A parábola é uma metáfora para a nossa própria vida espiritual. Assim como a figueira estéril, podemos estar estagnados sem produzir frutos para Deus. No entanto, Deus é paciente conosco
e nos dá a oportunidade de nos arrepender e produzir fruto. O agricultor que cuida da vinha representa Jesus Cristo, que intercede por nós e nos ajuda a produzir frutos. A parábola nos ensina que devemos estar sempre buscando produzir frutos para Deus e que Ele espera que sejamos fiéis e produtivos em nossa jornada espiritual. A parábola do joio, que é a 10ª parábola, que faz parte da Sefira Malkut, que é a 10ª Sefira da árvore Sefirote. A parábola do joio é uma história contada por Jesus Cristo, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. Nessa parábola, Jesus fala sobre a coexistência do bem e do mal. A história começa com um homem que semeia trigo em seu campo. Enquanto ele dorme, seu inimigo vem e semeia joio no mesmo campo. Joio, para quem não sabe, é um tipo, na época de Jesus, era um tipo de erva daninha, que tem alguma coisa até agora parecida. Então, continuando. Quando o trigo começou a crescer, o joio também cresce junto com o trigo. Os servos do homem perguntam se eles devem arrancar o joio, mas ele, o dono do campo, instrui a esperar até a colheita. Quando a colheita chega, os servos colhem o trigo, mas deixa o joio no campo. O dono do campo explica que o joio deve ser deixado ali para que não ocorra a remoção injusta do trigo junto com o joio. Ele diz que o joio será colhido e queimado no fogo, enquanto o trigo será armazenado em um celeiro. A parábola é uma metáfora para a coexistência do bem e do mal no mundo. Assim como o joio e o trigo crescem juntos, as pessoas más e boas também coexistem na sociedade. Jesus nos ensina que, assim como o dono do campo, Deus é paciente e espera o tempo certo para fazer a separação final do bem e do mal, que seria do joio e do trigo. A parábola também nos ensina que devemos ser pacientes e tolerantes com as diferenças e fraquezas dos outros. Cabe a nós cultivar e produzir frutos de amor, bondade e justiça, independentemente da presença do mal ao nosso redor. No final, seremos julgados por nossas ações e escolha. A parábola da semente que germina por si só, ela já não pertence mais a uma sefira, ela pertence a um caminho. Seria o 11º caminho, que vai de Shokimah a Ket, que é representado por uma figura do louco. A parábola da semente que germina por si só é contada por Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. Nessa parábola, Jesus usa a imagem da semente para ensinar sobre o crescimento do reino de Deus. Jesus começa a parábola dizendo: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra e dormisse, e se levantasse de manhã ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Na história, o homem que semeia a semente não sabe como ela cresce, mas percebe que a terra por si só produz primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão maduro. Quando o grão está pronto, ele colhe. Esta parábola ensina que o reino de Deus cresce e se desenvolve de forma misteriosa, assim como a semente que germina por si só. Ela nos faz confiar em Deus e em seu poder para fazer crescer o bem em nossas vidas, em nossas comunidades e em todo o mundo.
A parábola também nos ensina que nosso papel é semear a semente da fé e do amor, mas que o crescimento e o amadurecimento delas depende do poder e da graça de Deus. Por fim, a colheita representa a chegada do reino de Deus e a recompensa dos justos. Em resumo, a parábola da semente que germina por si só é uma história contada por Jesus para nos ensinar sobre o crescimento do reino de Deus e a confiança em Deus para fazer crescer o bem em nossas vidas e em todo o mundo. A parábola do grão de mostarda é a parábola que está inserida no caminho número 12 da árvore ciferótica, que vai de Biná a Queta, e tem como figura o mago. A parábola do grão de mostarda é uma história contada por Jesus Cristo sobre o reino de Deus, registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nessa parábola, Jesus compara o reino de Deus a um pequeno grão de mostarda que, apesar de ser uma das menores sementes, cresce e se torna uma grande árvore que oferece abrigo para as aves do céu. A história começa com Jesus dizendo: o reino de Deus é como um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando crescer é a maior das plantas e se torna uma árvore, de modo e que os pássaros do céu vêm e fazem seu ninho em seus ramos. Essa parábola ensina que, mesmo que o reino de Deus comece pequeno, com poucos seguidores, eles crescem e se expandem rapidamente, proporcionando abrigo e acolhimento para todos aqueles que buscam refúgio nele. O grão de mostarda também simboliza a fé, assim como a semente pequena que cresce e se torna uma grande árvore. A fé começa pequena, mas pode crescer e se tornar forte e resistente. A parábola nos lembra que mesmo que a nossa fé seja pequena e fraca, Deus é capaz de fazer crescer e fortalecer a nossa fé, tornando-nos capazes de superar quaisquer desafios e dificuldades que enfrentamos em nossa vida. A parábola do grão de mostarda é uma história contada por Jesus para nos ensinar sobre o crescimento e a expansão do reino de Deus, bem como a importância da fé e da confiança em Deus para fazer crescer e fortalecer a nossa fé. A parábola do fermento. Essa parábola é a 13ª, que vai de Tiferete a Queta. Ela está embutida num caminho, no 13º caminho. A figura e imagem é a sacerdotisa. A parábola do fermento é uma história contada por Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33, e também em Lucas, capítulo 13, versículo 21. Nessa parábola, Jesus usa o exemplo do fermento para ilustrar o crescimento do reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus é como o fermento que uma mulher mistura com 3 medidas de farinha até que toda a massa ficou fermentada. Na história, uma mulher está fazendo pão e mistura um pouco de fermento com uma grande quantidade de farinha. O fermento, embora seja uma pequena quantidade, é capaz de fazer com que toda a massa cresça e fique fermentada. Assim também, o reino de Deus começa pequeno, mas também o poder de transformar e influenciar todas as áreas da vida. Essa parábola nos ensina que o reino de Deus não é algo que podemos ver ou tocá-lo, mas é algo que cresce silenciosamente em nossos corações e nas comunidades ao nosso redor.
O fermento é um agente de transformação e mudança, assim como o reino de Deus é capaz de transformar as pessoas e as situações. Além disso, o fermento é capaz de afetar uma grande quantidade de farinha, assim como o reino de Deus é capaz de influenciar muitas pessoas e situações, transformando-as para o bem. Em resumo, a parábola do fermento é uma história contada por Jesus para nos ensinar sobre o crescimento e influência do reino de Deus, bem como a importância do poder transformador da fé e do amor em nossas vidas e em nossas comunidades. Aqui encerramos esse vídeo que falamos sobre parábola. Em breve colocaremos mais vídeo com esse tema. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Esperamos que ele tenha sido útil e edificante para vocês. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever em nosso canal, dá um like e compartilha com seus amigos, familiares. Assim você estará nos ajudando a alcançar mais pessoas, espalhar a mensagem de esperança e amor que encontramos em Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Que a força da Cabala fique com todos. Até breve.